Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast. Eu sou o professor Jerry Tononi. Por que podcast? Porque castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e em latim questio quer dizer pergunta, quer dizer questão. Outra curiosidade, a palavra question em latim deu origem ao sinal de interrogação. As letras Q e O deram origem a esse sinal. A letra O, para vocês terem uma ideia, ela formou aquele pontinho que aparece embaixo do ponto de interrogação. E aí, Denise, gostou do nome podcast? Amei, muito interessante. Olha, inicialmente, fico extremamente feliz com a sua presença aqui e quero dizer o seguinte, um alerta. A palavra sincero, Denise, ela vem do latim e quer dizer sincera, puro, limpo. Seja sincera, seja pura, seja limpa, como você sempre foi na sua vida, tá? Aristóteles, professor de Alexandre Grande, dizia, a dúvida é o princípio da sabedoria. Por isso eu vou perguntar, por isso eu vou questionar. Inicialmente, na vida pessoal, quem é Denise Endringer? Resumindo, quem é Denise Endringer? Sou filha de Elias e Maria da Glória, uma professora e um caminhoneiro. Então, sou uma sonhadora, sou de Linhares e cresci em Rio Bananal, no meio da roça. Então, na minha vida pessoal, sou mãe de gêmeos, Yara e Benício. Então, nomes que têm sentidos para nós. Sou uma flautista, estudo flauta, sou uma crossfiteira e uma escotista do ramo Lobinho. E ainda uma catequista apaixonada por transformação das crianças. Que legal. Eu podia parar o podcast aqui, já teria valido a pena. Denise Endringer, quem você é na vida pública? Na vida pública, sou uma pessoa mais séria. Tento transmitir uma doçura que às vezes parece ser fraqueza. Sou a reitora, sou pesquisadora na área de produtos naturais no CNPq também, né? Sou reconhecida pelo CNPq nessa área de produtos naturais. Sou professora de vários cursos da área da saúde, mas principalmente farmácia, nutrição e também, no passado, dei bastante aulas no curso de medicina. Detalhe, é a primeira reitora da UVV. Sou a primeira reitora de uma instituição de ensino superior, de uma universidade, na verdade, né? Sou a primeira reitora de uma universidade no Espírito Santo. Que legal. Então, É isso aí. Muito bem. Precisava dizer isso. Denise, dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Onde você mora? Qual o seu nome? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A deu uma informação, B deu outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Nesse caso eu posso questionar. Ou seja, o questionamento está ligado à dúvida. Denise Endringer, minha curiosidade sobre sua vida. Se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem mais saberia sobre ela? E por quê? Quem saberia sobre mim? Todo o grupo escoteiro, porque estou lá, eu me dedico bastante ao grupo de escoteiro Barão de Tefé e hoje até mesmo a região me conhece um pouquinho e eu trabalho com crianças, né, no ramo Lobinho. Então eles saberiam ver o meu outro lado aventureiro e com eles eu descobri que eu não sou uma pessoa tão séria. Denise, há também um equívoco quanto à origem da palavra aluno. Dizem que aluno quer dizer, etimologicamente, né, ausência de luz. Não, isso é um equívoco. A origem da palavra aluno está ligada à criança de colo, lactente, e por extensão a discípulo, tá? Outra palavra interessante também, quanto à origem, é a palavra fósforo, né? A palavra que está em caixa de fósforo, que está em palito de fósforo. Na verdade, o fósforo não está no palito, ele está somente na caixa. E a palavra fósforo, a origem dela está ligado a portador de luz.
Então, tomando por base a palavra discípulo e a expressão portador de luz, vou fazer a seguinte pergunta. Denise, quem é ou foi seu professor de vida? Quem é ou foi portador da luz que guiou o seu caminho? Uau! Pergunta interessante. Para mim, meu portador de luz é o meu pai. Então, é uma pessoa muito simples, mas que já era um visionário. Então, embora eu tenha estudado só até a 4ª série, ele sempre disse que a educação iria nos transformar. Então, com 9 anos de idade, eu cortei meu cabelo do tamanho que ele é hoje. Então, uma pessoa de idade como eu, você imagina o que isso representou em relação à minha família entender que aquilo ali estava relacionado à minha sexualidade, o que não tinha nada a ver, porque eu acho que eu fico melhor com cabelo curto, era isso. E depois a minha mãe, que é uma guerreira, então ela é muito forte, estudou mesmo com a gente pequena, então ela dava aula durante o dia e ainda ia estudar à noite. E eu sigo muito a religião, então eu leio bastante a Bíblia, então eu tento escutar e aprender aos ensinamentos de Jesus e manter os meus ouvidos abertos para o meu anjo da guarda, que eu chamo de Ariel. Que legal. Denise, os dicionários mostram que ouvir tem o mesmo sentido de escutar. Isso é um erro. Essas palavras têm sentidos diferentes. Ouvir significa perceber pela audição. Escutar tem 2 sentidos. Sentido 1, parar para prestar atenção para ouvir. Escutar quer dizer parar para prestar atenção para ouvir. E tem o segundo sentido, que é atender a conselhos. Minha pergunta estará voltada a conselhos, né? Relativo ao verbo escutar. Então, escutar tem 2 sentidos. Denise, qual foi o pior conselho que já recebeu em sua vida? Nossa, nem sei te dizer. Será que eu tenho Porque a gente escuta, internaliza e segue. Então, eu escutei vários conselhos, como por exemplo, de que eu tinha que fazer alguma atitude contra alguém. E isso fere intimamente os meus princípios. Então, embora eu tenha escutado, falando, vai lá e faz tal coisa, eu senti o meu anjo falando, não faça isso. Então, quando alguém me pede, os piores conselhos são aqueles que me fazem que a pessoa não me conhece e quer que eu faça algo contra os meus princípios que me são muito caros. Então, você começou falando da sinceridade. Essa é a minha vida. Então, eu tento ser uma pessoa. Então, tudo que se fala por aí, você é uma pessoa na vida pessoal, uma pessoa na vida pública, embora eu seja mais séria, ou pareça mais séria, eu sou uma. Então, tudo que me faz querer ser o que eu não sou, são os piores conselhos. Na verdade, o que você disse agora é um conselho, né? Para as pessoas que estão nos vendo. Vou falar de trabalho, tá? A palavra trabalho, Denise, ela vem do latim tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura. Tripalium, 3 paus. Tripalho era um instrumento de tortura com 3 paus. Então, em sua origem, o verbo trabalhar quer dizer torturar. O substantivo trabalho quer dizer tortura, tomando por base a origem da palavra. Minha curiosidade, Denise Endringe, qual o pior problema que a tortura no trabalho ou que a incomoda muito na UVV? Me incomoda muito perder tempo por causa de fofocas. Então, você acaba... Isso é uma tortura, porque a pessoa fala coisas sem ter checado ou verificado se aquilo é verdade. Então, como é muito fácil ouvir e já tomar sua decisão, sem escutar a outra parte, isso vira uma fofoca. E aí você tem que parar a sua rotina para dirimir aquele caso. Então, isso é o que me cansa. Coincidentemente, a próxima pergunta tem a ver com isso, tá? É uma coincidência. A Denise Endringe, ela não sabia, ela não apresentei com antecedência as perguntas a ela. É porque a ideia do podcast, Denise, é surpreender e emocionar.
Denise, a palavra boato, pode ser um relato falso ou verdadeiro. O boato é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. Há alguns meses, eu li um artigo de um amigo, de um estudioso, que ele dizia o seguinte, que a mentira não se opõe à verdade, que a mentira não é um antônimo da verdade. Porque, segundo ele, quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se mente, erra-se. Minha curiosidade sobre sua vida. Denise, já inventaram uma notícia falsa sobre sua vida? Já contaram uma mentira a seu respeito? Já fizeram muitas vezes, e inclusive foi praticamente uma das únicas vezes que me fez chorar. Porque eu sou uma pessoa muito estoica, é muito difícil chorar. Por exemplo, na minha posse, eu não chorei, porque é difícil para mim chorar. Então, eu só choro quando eu estou extremamente triste. Então, a felicidade não me faz chorar. Mas quando contaram uma mentira de mim, falando que eu tinha feito determinada ação, que a palavra daquela atitude tinha sido, da resolução que se tomou naquela reunião, tinha sido que eu tinha feito, aquilo era uma inverdade, uma mentira, um boato. Enfim, isso foi realmente muito ruim. E eu percebo que quanto mais você vai galgando em posições mais altas, as mentiras, elas acabam vindo. E aí, não sei se eu entendi, mas eu gostei muito do rumor e do boato. Para mim, o que me incomoda muito é quando você pega metade daquilo que você estava falando, e aí faz aquele recorte, e aí publica, ela falou isso. E aí, então, é uma mentira. Vai lembrar que eu disse, o boato ele pode ser falso ou verdadeiro. Então, quando as pessoas dizem, isso é um boato, ele pode ser falso ou verdadeiro. O rumor, ele é sempre falso. Denise, eu vou falar agora dos verbos falecer e morrer, que são empregados em contextos diferentes. O verbo falecer sugere a ideia de efeito natural, aplicando-se mais aos idosos. Então, em uma situação de violência, não se deve empregar o verbo morrer. O verbo morrer ele pode ser empregado em qualquer circunstância, tá? Em qualquer circunstância. Minha curiosidade sobre sua vida. Denise, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Com certeza seria meu pai. Por quê? Porque depois que ele faleceu, muitas outras coisas boas aconteceram na minha vida. Então, eu casei, eu terminei meu doutorado, ele era um entusiasta disso. No meu mestrado, ele saiu daqui do Espírito Santo com a minha mãe, foi até Belo Horizonte assistir o meu mestrado sem entender nenhuma palavra, adorou. Então, e ele acompanhou, ele sempre me incentivou, e ele morreu muito subitamente. Eu ia ser madrinha no casamento em Campo Grande, e na sexta-feira ele faleceu. Então, foi uma dor muito grande. Então, a pessoa, com certeza, que eu encontraria seria ele, porque eu queria que ele conhecesse meus filhos e meu esposo. Vai lembrar, para quem nos assiste, que eu estou usando o pronome de você aqui, porque a ideia do podcast é esta, né? Explorar a versão humanizada da vida pessoal e pública do convidado, né? Para a gente ficar num papo assim bem informal. Denise, dizem por aí que enfezar tem a ver com fezes. E isso é um equívoco, tá? Enfezar não tem a ver com fezes. Enfezar vem do latim enfessare, que quer dizer ficar hostil, ficar raivoso. Apesar da sua tranquilidade, da sua educação, da sua paz, Denise Endrige, o que a deixa mais raivosa no dia a dia? Amo, porque eu trabalho muito isso com o meu menino, porque a raiva você não consegue controlar. Então, ela demora 6 segundos para sair da parte de atrás da região do cérebro para chegar até na frente. E você tem que ter os outros 6 segundos para controlar o que você vai fazer com ela. Então, me tira do prumo quando você está em uma posição ou uma situação para que você tome a decisão, ou você toma a decisão num grupo e alguém daquele grupo não consegue viver a democracia daquela decisão. E aí
apela para vias superiores que são chamadas para interferir só ouvindo, ou ouvindo, neste caso mesmo, uma das partes. E aí aquela decisão tomada anteriormente tem que ser repensada ou desfeita porque alguém não foi contemplado no seu desejo. Isso é o que me tira do prumo mesmo. Fica com raiva. Denise, você é uma mulher extremamente inteligente, então eu quero falar da palavra inteligência. A palavra inteligência é de origem grega. Inter mais legere. Saber escolher. Para os gregos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Minha curiosidade sobre sua vida. Denise Indringe, qual foi a pior escolha de sua vida? Ou se lembra de uma escolha muito ruim que tenha feito em sua vida? Eu sou uma pessoa muito positiva, então é muito difícil achar as coisas ruins. Escolha. Não há problema em dizer depois uma escolha muito bem feita que tenha feito? Sim. Na verdade, eu faço escolha todos os dias, né? A escolha, ela é em todo momento você tem que escolher. Inclusive, agora tem que escolher uma palavra. Então, assim, escolhas ruins, eu vou te falar uma que eu acho que é ruim porque tem uma foto dela. Eu fui visitar Beethoven, que eu adoro, e aí eu estava querendo me inventar de fazer moda. Então, eu escolhi uma blusa roxa e coloquei por cima uma outra blusa azul, que ficou terrível. Então, um lugar maravilhoso, e foi a casa de Beethoven. Eu tô com aquela roupa horrorosa. E aí meus filhos falam, mamãe, o que foi isso? Assim, eu estava sendo uma poeta naquele momento. Então, isso é uma escolha ruim. Você tem uma palavra aqui muito curiosa da língua portuguesa, que eu amo curiosidade. A palavra é rinotilexomania. Conhece? Não. Rino, nariz. Rinotilexomania ou rinotilexia é uma mania, né? Trata-se do hábito de colocar o dedo no nariz para extrair um muco ou os corpos estranhos. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual sua mania secreta? Ou qual o hábito que as pessoas não conhecem? Um hábito que as pessoas não conhecem. Eu escrevo quando eu estou com muita raiva. E quando eu estou numa reunião com pessoas muito impositoras, eu faço pequenas cruzes no meu caderno. Cada cruzinha daquela é provavelmente uma oração. Normalmente é uma oração que eu faço. Então fica parecendo que eu estou contando, às vezes faço só palitinho, mas na verdade eu estou rezando. E quando eu era mais jovem, quando eu comecei a dar aula, quando os alunos me causavam um estranhamento muito grande, eu virava, fechava os olhos e rezava uma Ave Maria pelaquela alma. E depois eu percebi que eu tinha que rezar era pela minha alma. Denise, citou religião. Eu vou fazer uma pergunta, vou citar uma curiosidade ligada à religião. A palavra paixão é de origem grega. Paixão quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E compaixão quer dizer o quê? É o que sofre pelo outro. Compaixão quer dizer o quê? O que sofre com o outro, né? Minha curiosidade sobre sua vida. Solange, por qual segmento da sociedade hoje você sofre mais? Há um segmento específico? Segmento ligado à educação, ao meio ambiente, ou outro segmento? Na verdade, são dois segmentos muito próximos, porque eu não sou uma feminista, embora as pessoas, por minhas atitudes, me classificam como uma. Mas porque ser uma feminista é uma coisa muito ampla que eu não acho que eu me encaixo. Então, eu sofro muito com as famílias desestruturadas por causa da violência que é feita principalmente contra as mulheres e crianças. Então, por que eu não é só as mulheres? Porque quando a família é uma família estruturada, mas entende que bater, coagir o filho, isso faz parte da educação, isso eu sofro muito. Então, isso é uma das razões que eu escolhi trabalhar com crianças, embora eu não tenha vocação para isso, mas eu gosto de trabalhar voluntariamente com crianças, porque eu sofro quando eu vejo as crianças sofrendo algum tipo de violência, às vezes por violência não só física, mas a violência psicológica,
muito, e o fato delas não estarem incluídas em situações que causariam bem-estar para elas. E com as mulheres, porque é assustador Entendi. isso também. Denise, alguns dicionários mostram que adiar e procrastinar têm o mesmo sentido. Isso é um erro, tá? Adiar quer dizer marcar para outro dia a realização de um evento, de um ato. E procrastinar quer dizer o quê? Remeter continuamente, tá, para outro dia a prática ou a realização de um ato. Então, dois verbos com sentidos diferentes. Minha curiosidade sobre sua vida. Denise Endringer, procrastina algo em sua vida? Procrastino, às vezes, submeter meus artigos científicos. Principalmente esse ano, depois que eu assumi a reitoria. Então eu fico ali eu tenho uma lista de macro ações que eu quero fazer naquela semana, e o dessa semana, o primeiro da lista foi artigos, né, os manuscritos que eu preciso submeter. Então ele está ali na minha frente e eu vou ler, aí já começa uma reunião e depois quando eu volto aí eu já vou para outro ponto. Então a maior procrastinação nesse momento tem sido minhas submissões dos trabalhos, porque tudo que a gente produz no laboratório precisa ser publicado de alguma forma. Então, isso eu preciso fazer, mas estou procrastinando. Denise, existe o sufixo grego dromo, que quer dizer, no sentido original, lugar onde se corre. Autódromo e hipódromo. Então, dois exemplos com o sufixo grego dromo, que quer dizer lugar onde se corre. E esse sufixo, ele está perdendo o sentido original. As pessoas dizem fumódromo, estão paradas fumando. Camelódromo, estão paradas vendendo. O sambódromo, estão sambando, não estão correndo. Então, dromo, o sufixo dromo, ele assumiu outro sentido, que é lugar. Então, minhas perguntas, duas perguntinhas, têm a ver com lugar, sobre sua vida. Denise, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? No hospital. Quando eu vi que eu estava grávida de gêmeos. Então, foi um momento fantástico. Essa foi uma das notícias. E da minha vida pública, eu estava na sala da presidência, saindo da sala da presidência, e o nosso presidente falou: você vai ser a próxima reitora. Então, eu estava entre uma porta e um corredor. E a outra pergunta relacionada ao lugar é a seguinte: em que lugar, Denise, você quer estar nos últimos dias de sua vida? No coração dos meus filhos e dos meus alunos mestrandos, que eu sempre falo para eles que eles precisam brilhar muito, então eu espero que eu esteja no coração deles, lembrando aquela estrela que guiou o caminho deles um pouco, e agora que eles sejam outras estrelas, então que quero estar ali. Conhece a expressão enfiar o pé na jaca, certo? Adoro jaca, minha fruta favorita. Presta atenção, interessante essa curiosidade. A expressão enfiar o pé na jaca, ela está ligada a exagero. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. O que era o jacá? Era um cesto feito de cipó. Então, enfiar o pé no jacá era enfiar o pé no cesto. Com o tempo, a palavra jacá, ela se perdeu. As pessoas raramente a empregam, a usam, e trocaram o jacá por jaca. E, apesar disso, o sentido da expressão ela se manteve. Minha curiosidade: o que a reitora da UVV gosta mais de comer ou de beber? O que a faz enfiar o pé na jaca? Beber é chá. Então eu tenho uma série de chás e amo café. E a água, que ela tem que estar ali. Então, o que eu mais gosto de beber são chás, seguidos de café e também a água. A água não posso faltar. Exagero saudável. É um exagero saudável. Comer, eu gosto de comer várias comidas feitas com muito amor, questões afetivas. Então, eu amo a comida brasileira, italiana. Gosto de experimentar novos sabores, mas não tão exagerados. Denise, a palavra formidável, ela vem do latim formidare. O sentido original estava ligado a terrível, assustador. Então, a palavra formidável originalmente estava ligada a terrível, assustador. Hoje, formidável
assumir um sentido ligado à ideia de admiração. 2 perguntas. Denise, o que a assusta na atualidade? Fake news. Então, eu costumo dizer que nós estamos na era das trevas das informações. Então, a informação está ali, mas as pessoas estão elas não conseguem entender. Então, isso me assusta, como que não há a formação das pessoas, sim, de todos os níveis, para analisar, questionar, né, como você falou no início, se aquilo é real ou não. Entendi. E hoje, o que chama a sua atenção no sentido de admiração? Isso é formidável no sentido de admiração. Formidável no sentido de admiração é as pessoas encontrarem tempo nessa vida corrida para ajudar os outros, fazerem trabalhos voluntários, olhar para o outro, ajudar. Isso é fantástico, porque é formidável, porque a gente cada vez mais está se fechando no mundo muito privado, sem olhar para o outro. Então, quem consegue quebrar essa barreira e dedicar o seu tempo, eu acho formidável. Vou fazer outra correção. Dizem também por aí que a palavra coitado está ligada a coito, a sexo. Isso é um erro. E um erro que se propaga, né? A palavra coitado está ligada a coita no sentido de desgraça, de dor, de aflição, né? No caso é o verbo coitar, é um verbo arcaico, né? Que quer dizer sofrer. Denise Endringe, em que momentos de sua vida ocorreu um momento de dor, de aflição? Dor e aflição. Quando o meu filho tinha um diagnóstico e a gente não sabia qual era o futuro que seria daquilo. Então, foi uma dor e uma aflição quando eu estava grávida e não sabia se aquilo que eu estava comendo ou fazendo antes dele iria afetar na vida dos dois, porque eu tinha tido um aborto antes. Então, quando eu percebi que eram gêmeos, que era uma gravidez mais delicada, então eu sofria. Por exemplo, um dia que eu comi uma jabuticaba no meio do mato. Depois que eu comi, eu pensei, nossa, eu sou negativa para a toxoplasmose. Foi tão intenso o meu sofrimento que eu tive um pico hipertensivo, tive que, mesmo sendo uma pessoa que tem pressão baixa, assim, pressão normal, tive que ser atendida num pronto-socorro, de tanto sofrimento que me causou, naquele momento, poder provocar normalmente a vida dos jovens. Entendi. Bom, quero falar agora de piscina e aquário. Piscis vem do latim, quer dizer peixes. Originalmente, a palavra piscina significava viveiro de peixes. Aquário, aqua, em latim, quer dizer água. E aquário significava reservatório de água. Piscina, viveiro de peixes, aquário, reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua? Nós retiramos os peixes da piscina e jogamos no aquário. Algumas pessoas, para se divertirem, ficam em casa e contemplam um aquário. Outras pessoas preferem sair de casa e preferem uma piscina. O que Denise Endringe faz para se divertir? Vou para o mato. Então, eu gosto de me divertir na natureza. Então, fico na piscina, porque é mais fácil, vamos dizer assim. Mas eu gosto de ir à praia e de estar em contato com a natureza, descobrir, me aventurar. Tenho um pouco de medo de lagoas e rios e cachoeiras, embora eu acabe entrando, porque eu fico muito fascinada com a natureza. Então, eu me divirto fazendo aventuras, principalmente levando os jovens juntos para essa aventura em contato com a natureza. Denise, a palavra companheiro, ela vem do latim, 2 elementos latinos, cum mais panis, cum, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S, panis, com pão. Originalmente, companheiro quer dizer o que come o pão com o outro. Minha curiosidade sobre sua vida, Denise Endringe. Com quem comeu, com perdão do clichê, tá? O pão que o diabo amassou no início de sua vida acadêmica? Com minhas amigas, que também estavam vivendo, comendo o mesmo pão que o diabo amassou. Também com os meus colegas da UVV, porque parte da minha vida acadêmica como professora, eu comecei aqui na UVV. Então, no início,
já tinha um desejo muito grande da universidade em fazer ciência, mas a gente ainda estava experimentando o que era ser ciência. Então, lá atrás, buscando fomento, eu comi o pão que o diabo amassou, que o diabo amassou com os colegas da pesquisa. Que legal. Denise, em português existe a palavra reimoso, reimoso e não remoso. Atenção, pessoas comem, infelizmente algumas pessoas comem comida reimosa e não remosa, tá, gente? A palavra remoso, ela não existe na língua portuguesa. O reimo, tá? O reimo de reimoso e o reuma de reumatismo, né? Eles vêm da mesma raiz do latim e quer dizer o quê? O que faz mal à saúde. Então, a expressão correta é comida reimosa e não remosa, né? Minha curiosidade sobre sua vida. Se eu a convidasse para ir à minha casa, tá? O que não deveria oferecer para comer ou beber? Beber cachaça, com certeza. E comer? Comer, eu não comeria essas carnes muito exóticas, embora eu já comi no passado. Então, de bicho, de cobra, essas coisas, eu não comeria. Denise, se perguntássemos às pessoas nas ruas, quem seriam os progenitores delas? Geralmente elas diriam, são os meus pais. Isso é um erro que as pessoas cometem. Os nossos progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor o que gera. Progenitor avô, progenitor avó. Os nossos pais são os nossos genitores. Geralmente as pessoas se equivocam nesse caso, né? Minha pergunta sobre sua vida, Denise Endringe. Qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Vovó, ela me faz todo o tempo. Ela fala que eu sou muito inteligente e corajosa. Então, para uma senhora de 95 anos, isso é um grande elogio. E a minha avó, Ida, ela falava que eu era muito religiosa. Então, vindo também de uma pessoa muito religiosa como ela, foi também um grande elogio. Denise, quando faz aniversário? 15 de abril. 15 de abril. Denise, geralmente as pessoas cantam parabéns para você. A versão da original da música é parabéns a você. Apesar de que em língua portuguesa você pode dizer parabéns para você ou parabéns a você, mas a autora escreveu parabéns a você e não para você. E no texto ela escreveu também muita felicidade. Ela não escreveu muitas felicidades. Apesar de que em língua portuguesa você pode dizer felicidade, felicidades, ciúme, ciúmes, saudade, saudades. Denise Endringe, o que a deixa extremamente feliz? Viver. Então, estar todos os dias, acordar, ver o sol, ver a natureza sendo nova e vendo que nós somos só um pedacinho do nada nesse mundo. Então, viver cada dia é uma felicidade imensa para mim. Denise, a palavra maçaneta tem a ver com maçã, tá? Que antigamente o formato de uma maçaneta parecia com uma maçã. Se eu fosse traduzir maçaneta, maçãzinha, uma pequena maçã. Denise Endringe, para qual tipo de pessoa não gostaria de girar a maçaneta para abrir a porta da sua casa ou da sua sala lá na UVV? Mentirosos, com certeza, e bajuladores. São pessoas que vivem numa falsidade que não combina. Então, se pudesse, não abriria a porta. Conhece a expressão por um triz? Sim. E a expressão por um triz, a palavra triz, ela só aparece nessa expressão. A palavra triz, ela só aparece na expressão por um triz. Tá? Você não vai encontrar em outra expressão da língua portuguesa. E triz é uma palavra de origem grega, quer dizer cabelo. Então, quando as pessoas dizem por um fio, na verdade é por um fio de cabelo. Minha curiosidade, Denise Endringe, o que não aconteceu em sua vida por um triz? Por um triz, o que não aconteceu, acidente de carro.
acidente de carro. Então, foi muito rápido. Então, quando a gente viu, passou por um triz, por um cabelo, um acidente de carro. Então, é isso. Bom, você sabe que correto é dizer falar ao telefone. Falar ao telefone é falar próximo ao telefone. Falar no telefone é falar dentro do telefone, né? Então, recomenda-se que se diga falar ao telefone. Minha curiosidade sobre sua vida, e ela tem a ver com telefone. Qual é o papel de parede que você está usando em seu celular agora e por quê? O papel de parede da abertura é verde, porque eu não quero muitas curiosidades, porque eu fui a um evento, e a pessoa que estava ao meu lado, ela ficou olhando o que eu estava fazendo, usando o meu celular. Eu falei: "Não quero que essa pessoa e que ninguém mais saibam coisas que não é para ela saber". Mas a parte de trás, papel de parede de trás, são os meus filhos, numa foto em que eles estão, acompanhando o crescimento de uma planta. Denise, nos manuais, as gramáticas dizem que repetir de novo é um pleonasmo. Isso é um equívoco, tá? Você pode usar a expressão repetir de novo. E vou dar um exemplo. Imagine que um padre, ele celebre 3 missas. Então, de manhã, ele faz o sermão. À tarde, ele repete o sermão. E à noite, ele repete de novo o sermão. Ou seja, a partir do terceiro ato, você pode dizer repetir de novo. Então, repetir de novo não é um pleonasmo, tá? Como dizem por aí. Denise Endringe, já fez algo tão especial, tão importante, que repetiu ou repetiu de novo? Já, eu acho. Eu já fiz algo, especial, que foi, dirigir uma peça na Alemanha, uma peça amadora, claro. Eu fiz uma vez e eu fui a atriz e ajudei a dirigir, e depois quando, o grupo Quase Ilusos falou: "Vamos fazer uma nova peça", então a gente se candidatava, porque todos eram pessoas que estavam aprendendo o português e o alemão em conjunto. E eu me candidatei porque eu achei fantástico dirigir uma peça de teatro, uma pessoa que é uma farmacêutica, não tem nada a ver com artes. Então eu repeti essa façanha lá na Alemanha, sem falar alemão naquele momento, e aprendi. Denise, rigorosamente existe diferença entre a palavra líder e a palavra liderança. Líder é o que lidera. Liderança é a qualidade do líder, é o ato de liderar. Um exemplo, fulano de tal não tem a capacidade. O líder, às vezes, alguns líderes, eles não têm a capacidade de liderança. Apesar disso, por uma questão de metonímia, né, em que você troca uma palavra por outra, por uma relação de sentido, usa-se, e não é errado, tá? Troca-se líder por liderança. Não há problema nesse sentido. Minha curiosidade sobre sua vida. Inspira-se em algum líder ou admira algum líder do passado ou do presente? Eu admiro bastante Aristóteles, admiro em termos de liderança, ou de pensar a vida, né, de não desistir, de sempre estudar. Admiro bastante também Homero, amo quando vejo e leio os livros, e estava lembrando de alguns autores do passado. Então, agora, de liderança da atualidade, embora eu não concorde com tudo o que ele faz, eu leio bastante o que o Elon Musk faz com seus liderados, então eu tento extrair aquilo que é o positivo. Então, você delegar e deixar a pessoa crescer naquilo que você delegou, é isso que é o meu maior desafio na atualidade. Então eu acho que ele faz isso muito bem, então eu sigo. Vou usar uma expressão que é muito comum no dia a dia, que é amigo pessoal. Trata-se de uma redundância. Todo amigo é pessoal. Tá? Trata-se de um pleonasmo. No lugar de pessoal, pode-se empregar a palavra íntimo. Amigo íntimo. Denise, com qual amigo dividiria a última refeição da sua vida?
Espero que meus amigos estejam lá comigo. A última refeição da minha vida, eu gostaria de dividir com os meus filhos e minha família. Então, não seria um amigo, Entendi. mas estaria na família. Então, seria Um pouquinho para cada um um. pouquinho para cada um. Denise, existe a expressão, perdão, a palavra, termo, vocábulo, tafofobia. Tafo quer dizer, vem do grego, tafos, que quer dizer sepultura ou tumba. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. Tanatofobia, Thanatos, tem a ver com Deus. A morte, tanatofobia é o medo de morrer. Minha curiosidade, qual o seu principal medo? Meu principal medo é eu não conseguir me controlar. Então, eu perder totalmente as rédeas da minha vida, vamos dizer assim. Isso é o maior medo. E tenho medo de não conseguir me renovar. Então, me controlar e me renovar. Então, todos os dias, quando eu penso, vejo o meu plano e tenho julgamento sobre mim, e eu penso, eu preciso renovar esse dia e me renovar e controlar as minhas emoções, porque tem muitos anos que eu trabalho o controle emocional e às vezes ele descontrola. Muito pouco, mas descontrola. Você gosta de música. Eu vou citar um trecho de uma música de Adoniran Barbosa. O nome da música é Tiro ao Álvaro. E a música começa assim: de tanto levar frechada do teu olhar. Conhece? A palavra frecha, ela existe em língua portuguesa e ela está correta. Você pode dizer flecha ou frecha. Obviamente, eu recomendo apenas a palavra flecha, né? Porque a palavra frecha, ela é pouco usada e as pessoas nem sabem disso, né? Então, eu recomendo que as pessoas digam flecha. E a palavra flecha, a origem dela não está ligada ao índio. É uma palavra de origem francesa. Denise Endringe cantaria ou citaria um trecho de uma música para dedicar a uma pessoa muito especial? Primeiro, uma curiosidade. Quando meu sobrinho tinha 4 anos, 3 anos, eu falava: Logan, você faça isso, senão a titia vai cantar para você. Então, cantar é a tortura que eu posso fazer com alguém. Então, com certeza, eu não vou cantar. Mas de trechos de música, eu não sou uma pessoa muito musical. Então, hoje eu tenho uma meta de aprender 10 músicas escoteiras até o final do ano, porque cantar é uma parte que a gente precisa fazer com os jovens. E eu gosto muito da música de despedida, que eu vou ver se eu vou lembrar a letra. A gente diz: não é porque perder a esperança de nos tornar a ver. Por que perder a esperança se há tanto querer? Não é mais que uma até logo, não é mais que um breve adeus. Tão cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver. Então, é a música que nós cantamos em todo fogo de conselho ou quando termina um acampamento escoteiro. Então, é um momento de muita emoção para nós. E, então, é uma música que eu quero aprender. E quando alguém tem que sair da nossa vida, eu lembro desse trecho, que não é mais do que um breve até logo. Em algum momento, a gente vai ficar junto de novo. Denise, você gosta dos estoicos, e eu também. Geralmente eu posto lá no meu YouTube as entrevistas, e sempre em todas as entrevistas eu cito algum trecho de algum estoico. O estoico eu vou citar Sêneca, que é um filósofo romano que você conhece. Sêneca disse: a educação exige os maiores cuidados, porque influencia por toda a vida. Minha curiosidade, Denise Endringe, em sua vida pessoal, qual é a lição que você quer que seus filhos, futuros netos, não se esqueçam? A virtude que eu quero que eles
que seja uma sementinha, é que a verdade, ela sempre compensa. Então, ter uma vida reta e lutar contra as mentiras que a gente mesmo acaba fazendo, contando para nós mesmos ou para os outros, elas em algum momento vão nos desmoronar, que são cânceres dentro de nós mesmos. Então, que é sempre importante falar a verdade. Então, falar a verdade independente da consequência. Então, é isso que eu quero que eles levem. Denise, vamos iniciar agora. Vamos começar a parte final da entrevista. E eu vou usar o termo ou. O ou é uma conjunção que indica alternância ou exclusão. Uma coisa ou outra. Só vale uma resposta. Tá? Cozinhar ou sair para comer? Atualmente, cozinhar. Praia, montanha ou campo? Montanha. Academia ou caminhada na rua? Crossfit. Dia de sol ou dia de chuva? Sol. Filmes no cinema ou em casa? Cinema. Café da manhã, almoço ou jantar? Os 3. Pode. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Nenhum dos dois, mas gato. Frio Hoje é ou o dia do gato. Hoje é dia do gato? Gato preto. A gravação está ocorrendo no dia 27 de outubro. Frio ou calor? Frio. Obrigado. Maravilhoso. Espero que tenha gostado, porque a ideia do podcast a minha ideia é sempre, não é impressionar, é surpreender É surpreendente. e emocionar. Emocionante. Vamos à dica do dia. Pode-se dizer quantia de dinheiro? Não. Trata-se de um pleonasmo. A palavra quantia já sugere a ideia de dinheiro. Diga apenas quantia. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. Ative o canal, ative o sininho, siga-nos. É isso aí, que a gente sempre se veja no meio da multidão. Vou repetir, que a gente sempre se veja no meio da multidão. É isso aí, tchau!